Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos do Espírito Santo ou Atos dos Apóstolos, sabendo nós, a essa altura do capítulo 16, em que o Espírito Santo insistiu, insistiu em convencer o apóstolo Paulo de que quem estava na condução da atividade missionária era o Espírito Santo e não o apóstolo. Sabemos que a personalidade do apóstolo Paulo, um homem bastante impetuoso, né? Provavelmente seria uma pessoa um tanto quanto difícil. Pessoas assim são pessoas difíceis no que diz respeito a relacionamento, porque tem uma mentalidade totalmente comprometida com uma causa. E esse é o apóstolo Paulo. Ao lado dele estavam as pessoas que Deus preparou para isso. Tá? E o apóstolo também está sendo trabalhado, está sendo moldado, está sendo guiado, está sendo conduzido pelo Espírito Santo. A fratura na equipe, a cisão entre ele e Barnabé é uma coisa assim impressionante, né? Mas segue-se em frente, segue-se a vida, segue o compromisso com Deus. A essa altura é acrescentado Lucas, o médico amado, é acrescentado à equipe missionária do apóstolo Paulo. Lucas, Lucas não especifica claramente o seu ingresso na equipe, na turma, mas no versículo 11 é uma mudança de narrativa, da primeira pessoa para a primeira pessoa. Navegando de Troades, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e de lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito, que era a cidade mais importante do distrito da Macedônia. Então você vê que é uma mudança da terceira pessoa para a primeira pessoa. A narrativa passa a ser apresentada como nós. Esse indivíduo aí é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho e também Atos dos Apóstolos. Não se preocupe se você encontrar algum livro, algum material questionando a autoria de Atos dos Apóstolos. Isso é muito comum. Volta e meia alguém tenta incluir aí alguma polêmica, alguma divergência no meio acadêmico, é uma maneira de conseguir financiamento é, para os estudos, porque ninguém estuda de graça, ninguém não se trabalha de graça, não se produz de graça. A pessoa que está lá pesquisando, ele precisa ser custeado. E às vezes a polêmica é uma maneira de se conseguir financiamento em todas as áreas, tá? Não só na teologia, mas também em todas as áreas do conhecimento humano. Às vezes a universidade ou determinado grupo está passando por dificuldades e a polêmica é a maneira de atrair investidores para algum projeto, para alguma pesquisa. Feito isso, normalmente desaparece aquela polêmica, as pessoas vão trabalhar, vão produzir, vão chegar às conclusões às quais, via de regra, chegam no que diz respeito à veracidade, à integridade do Evangelho, das cartas apostólicas, no que diz respeito a todo o livro, né, todos os livros da Bíblia. Até hoje, absolutamente nada foi apresentado que pudesse desacreditar os registros que constam da Escritura Sagrada. Tá? Em todo caso, é bom você ter conhecimento do pensamento dos autores que você escolhe, dos livros de referência. Algumas denominações têm lá o seu padrão teológico, tem lá a sua perspectiva teológica bancada por uma produção literária própria. Infelizmente no Brasil, a produção acadêmica ela é mínima, 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 quase que se limita à tradução. E quase que se limita à tradução de livros voltados para determinados grupos, né, cujo material, cujo teor não cause nenhum constrangimento à perspectiva teológica ou doutrinária deste ou daquele grupo literário. O que nos falta no Brasil são bibliotecas
O Brasil possui ótimos pregadores, muito, muito bons pregadores. O que falta muitas vezes é material que dê suporte à construção da pregação de uma forma mais abrangente ou mais fundamentada, ou melhor fundamentada na palavra de Deus e no material teológico. Isto dito, é Brasil e nós sabemos que isso não mudará tão facilmente. Fica, infelizmente, a cargo de quem assim o deseja, né, gastar dinheiro com a aquisição de material de qualidade, porque as igrejas, em sua maioria, eu nunca ouvi falar de uma igreja que tem algumas que tem seminário, uma pequena biblioteca muitas vezes, mas nunca ouvi falar de uma igreja que tem uma biblioteca cujos membros tenham facilidade de acesso, né, e aquisição de material para estudarem por conta própria. Eu creio que exista, tá? Mas eu não tenho conhecimento. Nessa cidade, nessa região, como não havia sinagoga, eles foram procurar um lugar de oração. Um lugar de oração um pouco afastado da cidade, né, para não criar constrangimento para absolutamente ninguém, dado, muito embora uma religião aceita pelo Império Romano, volta e meia os judeus eram perseguidos aqui e acolá. Então, um lugar de oração em que se reunia um pouco afastado ali à margem do rio. E nesse lugar se converte a mulher Lídia, moradora de Lídia, né? A mulher aqui Lídia diz respeito à origem dela, né? Ela era dessa cidade aqui. Essa mulher era uma empreendedora, ela trabalhava, ela vendia tecido, de uma cidade vizinha. Então era uma empreendedora, era uma mulher de negócios. Não sabemos se eram os negócios da família, ou se ela trabalhava com o marido, ou se era viúva, ou se herdou do marido esse negócio. Mas sabemos que era uma mulher que trabalhava. Não é tão incomum assim, tá? Sempre mulheres estiveram envolvidas em atividade que não fosse a atividade doméstica. É que não eram tantas, é que não eram muitas. Essa mulher se converteu, essa mulher, o texto diz que Deus abriu o coração dela, Deus abriu o entendimento dela, ela se converteu, ela foi batizada, ela e toda a família dela. Assim, criou-se a possibilidade de uma permanência do apóstolo e da equipe apostólica naquela região, porque ela, como era um costume no Oriente, não sei até que ponto ainda é hoje, mas no Oriente essa questão da hospitalidade era algo muito forte, era algo assim muito importante. Você ser uma pessoa hospitaleira, né? Convidar, aceitar na sua casa um viajante, um visitante, um parente, um amigo por um determinado período. Isso é da cultura, isso é do povo daquela região. Ou era, não sei muito bem como está nos dias de hoje, mas a hospitalidade era quase que um mandamento, dada a dificuldade de condições do viajante naquele período, tá? Ela foi batizada e convidou o apóstolo para que ficasse, né, na casa dela. Certamente uma mulher bem-sucedida nos negócios, porque nós vemos aqui que a equipe do apóstolo Paulo só está que aumenta. Assim, criou-se a possibilidade de permanência, ou seja, que o evangelho fosse proclamado naquela cidade ali por um período maior de tempo, com o objetivo de satisfazer a vontade de Deus, com o objetivo de satisfazer a orientação do Espírito Santo. Talvez em circunstâncias diferentes o apóstolo não tivesse se dedicado a um lugar assim, pelas dificuldades de permanência. Mas, guiado pelo Espírito Santo, ele obedeceu. O que você precisa
que você pode compreender nessa transição aqui do texto é o apóstolo sendo tratado, é o apóstolo sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo de maneira a permanecer fiel a Deus, fiel aos seus propósitos, não permitindo que a ruptura, não permitindo que esse rompimento tão doloroso, no caso do apóstolo Paulo e também de Barnabé, afetasse a atividade missionária. Paulo aqui se separou de um irmão, um irmão mesmo, um irmão espiritual, alguém que esteve ali ao lado dele. Paulo, vamos, vem comigo, vamos, eu vou te levar para Jerusalém, vou te levar para Antioquia. Você recebeu muito de Deus, você não pode ficar aqui. Tá, Paulo perdeu um irmão, eles romperam, eles brigaram. Alguns comentaristas dizem que eles concordaram em discordar. A Bíblia não precisa desse passar de pano. A Escritura não tem a necessidade desse floreio. Houve uma ruptura muito brusca, houve uma ruptura muito tensa. E isso causa efeitos psicológicos, efeitos emocionais. O que não muda é o propósito na vida dos homens. Não, o que não muda é o propósito, mas que há consequências, há. Por isso, o Espírito Santo está tratando de um modo especial com o apóstolo Paulo. Ele quer ir para um lugar, não pode, ele quer ir para outro, não pode, ele dá a volta, também não pode, né? Ele decide descansar e Deus fala com ele, agora é a hora, vai para lá. E ele vai, e ele obedece. Nessa cidade aqui, acontece um outro fenômeno, também conduzido por Deus, também preparado pelo Espírito Santo. Um embate que não chega a ser um embate, mas uma situação assim, diferente. Diz aqui, e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. O tradutor aqui, esse texto aqui foi até exagerado. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhação. Naquela região, diz aqui esse comentarista aqui, as pessoas imaginavam que essa jovem estava possessa por Piton. Piton é uma serpente, que é pelo espírito adivinhador, característico do culto a essa serpente aqui, né? Piton. Daí vem a palavra pitonisa, né? As sacerdotisas, os adivinhos, os oráculos. E havia até um oráculo no mundo antigo chamado Oráculo de Delfos. Essa serpente era especialmente adorada naquela região, nesse culto aí. E, via de regra, eram sacerdotisas, e essas mulheres mediavam as supostas revelações dessa divindade. O que nós temos aqui é um caso interessante. Essa jovem escrava, primeiro ela era escrava, a jovem escrava. A adaptação da linguagem para acalmar os ânimos do leitor atual nem sempre corresponde ao que o texto quer apresentar, como faz aqui, né? Ele faz uma narrativa tão bonita para dizer que uma jovem escrava, possessa por espírito adivinhador, dava grande lucro aos seus proprietários. Não só havia a escravidão, em Israel também havia limitações, mas todo o mundo antigo a escravidão era comum, mas também havia esse tipo de escravidão tanto quanto diferenciada. É um comércio específico, né? Havia um comércio de escravos para diversas atividades. Essa para dar lucro adivinhando. Nós sabemos que as pessoas têm um quê com o futuro, tá? Isso é fato, nós sabemos. O ser humano, ele é incrivelmente curioso, né?
se ele pudesse, se ele pudesse adivinhar, né, ele o faria. E às vezes ele tenta através de meios que a Bíblia condena, que a Bíblia condena, que a Bíblia condena. No ministério de Jesus Cristo, você pode ler, lendo os evangelhos, você percebe que Jesus não admitia testemunho demoníaco. Jesus não aceitava testemunho de origem satânica. Nunca aceitou. Ele ordenava que os espíritos deixassem aquelas pessoas e em silêncio, porque, via de regra, esses demônios surgiam, né? Surgiam com força de expressão, né? Tomavam lá as pessoas a quem estavam relacionadas, dizendo que sabiam quem era Jesus, o Cristo de Deus, o Filho do Deus eterno. E Jesus nunca aceitou esse tipo de testemunho. Verdadeiro, mas nunca aceitou o testemunho satânico ou o testemunho demoníaco. A exemplo de Jesus, os apóstolos também não aceitavam esse tipo de testemunho. A curiosidade que existe hoje, pela experiência, pelo tempo com Jesus, pela direção do Espírito Santo, era totalmente sufocada e abafada. E dia após dia, quando eles iam para esse lugar de oração, né, para pregar o evangelho ali entre os judeus que lá se reuniam, ou entre os judeus e os prosélitos que lá se reuniam, essa jovem saía atrás deles, né, gritando, ou seja, chamando a atenção. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A adivinhação, você vê, só de bater o olho você vê que ela não é completa, ela não é absoluta, né? O processo de adivinhação, ele induz. É claro que é verdade. Paulo e os seus auxiliares, ou os ministros que estavam com ele, eram servos do Deus Altíssimo e estavam anunciando ao povo o caminho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a proclamação da adivinha, ela é em parte correta, mas não é completa. Todos os métodos de adivinhação em que as pessoas acabam se envolvendo, eles não são completos, eles não são absolutos, porque um conhecimento absoluto do futuro só é possível para o Deus Todo-Poderoso. O conhecimento do futuro pertence a Deus. Não adianta forçar, não adianta querer forçar a barra, até mesmo no meio evangélico, no meio cristão, há tentativas de transformar os dons do Espírito Santo em dons de adivinhação, né? Em material para adivinhar absolutamente tudo em relação a todos. Eu tenho minhas reservas em relação a isso, né? Que alguns não são só pessoas de oração, mas tratam até de negócios, né? Do futuro dos negócios, futuro do casamento, essas coisas comuns ao ser humano, as preocupações com as coisas mundanas. Olha, por como um dom que se diz espiritual está preocupado ou calcado ou fundamentado em revelações de natureza mundana, de natureza temporária. É simples. Há, em algumas ocasiões, ou talvez em muitas, um forçar de barra muito grande. Mas isso é problema aí dos cristãos, eles que se resolvam, né? Não tenho eu autoridade, autonomia, poder para julgar o servo alheio. Cada um dará conta de si mesmo a Deus Todo-Poderoso. No caso aqui, o apóstolo Paulo foi perdendo a paciência. E olha que ele estava já se controlando, olha que ele já estava bem assim, moldado, bem
tratado, bem trabalhado, mas um dia o apóstolo Paulo não se aguentou. Um dia aquilo perturbou ele de tal maneira que ele voltou-se para a jovem e repreendeu o demônio, com as seguintes palavras aqui: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Acabou o problema. O demônio se foi. A jovem ficou livre. Ficou livre de quem? Ficou livre da escravidão? Não, ficou livre da possessão demoníaca. Né? Livre da possessão demoníaca. Paulo não tinha meios e também não era o propósito dele libertar escravos. Paulo estava ali para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, não se preocupando com a classe social ou com o status social de quem quer que fosse livre, fosse escravo. Não há no evangelho de Jesus Cristo uma preocupação em subverter a ordem social vigente. Não há uma preocupação em transformar a sociedade. O objetivo principal do Evangelho é a transformação do indivíduo. O indivíduo transformado é uma força ativa em prol de uma sociedade mais voltada para questões da justiça, né? Questões da retidão, né? Em que os valores de Deus se fazem presentes. Então, Paulo não estava preocupado em libertar escravos, tá? Ele ordenou e o Espírito saiu. Essa é a questão da autoridade. Hoje, pelo menos um comentarista, eu não sou muito fã dele, mas ele escreveu muita coisa, ele apresenta muito material, ele é muito rico em informações. Até para você discordar dele, você usa o material que ele mesmo preparou. Eu não sou muito fã, mas ele fala de um dom de expulsar demônios. Há pessoas que dedicam grande parte dos seus ministérios para isso. O único senão em relação a isso é que você precisa saber que o exorcismo nunca foi respeitado na história da humanidade, tá? Os exorcistas sempre existiram, em todas as religiões. Até entre o judaísmo havia exorcistas, tá? Entre os cristãos, uma vez os apóstolos reclamaram que tinha um rapaz expulsando demônios em nome de Jesus, mas não andava com eles ali, com o grupo de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou para os apóstolos: vocês fiquem cada um na sua aí, tá? Porque não há quem realize algum milagre em meu nome e depois venha falar mal de mim. Foi o que disse Jesus Cristo a esse respeito. Mas Jesus e os seus discípulos, eles se apresentavam de forma diferenciada. Os exorcistas tinham uma série de rituais, uma série de procedimentos, uma série de cautelas, né, algumas ferramentas ou mecanismos para identificar este ou aquela entidade, tá? É uma ciência, não é uma ciência oculta, mas é uma ciência que eles dizem ter o domínio. Jesus e os apóstolos não. Manda que sai e o espírito sai. Não saem por aí procurando endemoniados. Era justamente o contrário, os endemoniados que se colocavam no caminho de Jesus Cristo ou dos apóstolos para serem curados, para serem libertos daquele mal, daquele grande mal. O único senão em relação às práticas exorcistas nos dias de hoje é que o exorcista, de um modo geral, não Jesus e não os apóstolos, mas os que se dedicam à prática do exorcismo, eles são também evocadores. Eu não estou dizendo invocadores. Invocar é aquele que lhe é superior. Invocar é a graça, o favor, o amor, o perdão de Deus. Eu não estou dizendo que eles são invocadores. Eu estou dizendo que eles são evocadores, aqueles que chamam, aqueles que buscam, né? Aqueles que acreditam trazer pela autoridade, pela palavra ou por algum tipo de dom, trazer à tona, ou seja, trazer através de uma manifestação física aquela entidade espiritual. Tanto os demônios precisam, quanto os evocadores precisam de um ponto de contato. Via de regra, é a cabeça daqueles que a eles buscam, tá? Eu tenho minhas reservas em relação aos exorcistas de hoje por conta disso.
Porque, primeiro, há uma propagação doutrinária que não satisfaz plenamente, é equivocada, é apressada, é exagerada, é exacerbada. Tivemos esses dias aí esse feriado tolo, né? O feriado é dia de Todos os Santos, não é tolo. E o dia aí dos mortos. Eu esqueci o nome do dia que damos para os mortos. Eu estou falando da comemoração tosca, tola, do dia que eles falam dia das bruxas, né? Que é da cultura americana, que vem mais da Europa, vem da Europa esse pensamento, essa ideia aí. Um dia para todos os espíritos passearem livremente sobre a Terra. Não existe isso, é algo que se inventou, que se criou, que se desenvolveu. Eu vi também alguns vídeos, um sacerdote católico falando que é o dia mais terrível, em que mais há sacrifícios, isso. Eu desconheço essa estatística de sequestro, de homicídio ritualista, eu desconheço esse aumento da violência nesse sentido ritualístico, satânico, demoníaco nessa data específica. Eu desconheço. É mais parte do folclore, é mais parte da cultura. Nos anos todos que eu trabalhei na polícia, não é isso que se vê, tá? Não é isso que se vê, não é isso que se está à amostra. Algumas pessoas tentam engrandecer o diabo. Você não vai salvar ninguém por medo. Não é diabolizando a mente, a cultura, a sociedade que você vai trazer pessoas para Cristo Jesus. Esse é um pensamento antigo, esse é um pensamento ultrapassado. Só joga na cabeça de muitos essa curiosidade em relação ao maligno. E essa curiosidade, na minha opinião e percepção, é a que tem arruinado muitas vidas, inclusive muitas vidas cristãs, ao longo dos anos, tá? É essa curiosidade em relação ao mal. Mas nós estamos aqui com o apóstolo Paulo indignado com essa situação que a ele estava ofendendo. O apóstolo Paulo está disposto a aceitar, a submeter-se à direção do Espírito Santo. E o único testemunho que ele busca no seu ministério é o testemunho do Espírito Santo. Os milagres, os sinais, os prodígios, principalmente as muitas conversões, o crescimento do Evangelho, o crescimento da igreja, o crescimento do corpo de Cristo, o acréscimo de pessoas à família da fé. Esse é o testemunho que o apóstolo Paulo aceitava, que o apóstolo Paulo buscava e que foi colocado diante dessa situação enigmática, por assim dizer, e rejeitou de forma absoluta. Se o apóstolo Paulo foi testado, aqui ele foi aprovado. E o jovem Silas, junto com Paulo, compreendeu as reais consequências de levar uma vida de serviço a Deus. Os donos, os proprietários daquela jovem, vendo que ela, uma vez livre desse demônio adivinhador, ela era inútil, ela não lhes daria mais nenhum tipo de lucro, eles formaram um grupo, agarraram Paulo e Silas, levaram para o meio da cidade, dizendo que eles estavam tumultuando, que eles estavam pregando costumes estranhos, que os romanos não podiam aceitar. A multidão, é fácil movimentar a multidão, né? Nós vemos aí que a multidão ela é muito facilmente manipulada. Por mais assim ingênua, entre aspas, que seja a reunião, se não tiver uma boa condução, ela descamba, né? E uma aglomeração sem a devida supervisão, cuidado, orientação, ela corre o risco de se tornar uma massa insana, doentia, apta à violência. O ser humano
se deixar por conta própria, tudo ele resolve matando, tá? Tudo ele resolve matando. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. Chegam aqui os oficiais, os magistrados, pegam Paulo e Silas, dão uma surra na frente de todo mundo, quer dizer, aqui tem lei, aqui tem justiça. Mudou muito, né? Mudou muito. Hoje é completo, nunca que aconteceria uma cena dessa, né? As autoridades chegar e dar uma surra ali, primeiro bate, depois pergunta. O apóstolo e Silas foram espancados ali com bastante violência, né? Foram açoitados. O ânimo homicida da multidão foi saciado, né? Se acalmaram, e Paulo e Silas foram lançados na cadeia. Aqui tem aqui o jovem Silas entendendo, né, as consequências de servir a Deus. É a rejeição do mundo, porque a Bíblia declara: todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Um benefício foi realizado para aquela jovem. Ela ficou livre dessa entidade que a dominava. Muito embora não fosse dona da própria vida, ela passou a ter um controle absoluto da sua consciência. Ela era dona de si, no sentido interiormente. Fisicamente, ela estava limitada pela condição da escravidão, mas psicologicamente e espiritualmente ela estava livre. Ela tinha pleno domínio de si mesma. Ainda assim, não dava lucro aos seus donos, né? E eles descontaram a sua fúria nos apóstolos. Eu não me preocupei em procurar, talvez aí a mitologia, porque a igreja cristã também cria suas mitologias, né, os seus mitos. Talvez algum texto extra-bíblico tenha aí um destino para essa jovem, um destino melhor. Mas o que nós sabemos, ela se tornou uma escrava de pouca utilidade para os seus proprietários, para os seus donos. Paulo e Silas estavam amarrados dentro da cadeia, dentro do cárcere lá, presos pelos pés, né? E louvavam a Deus, né? Entoavam um cântico de louvor e gratidão a Deus. O carcereiro, em determinado momento, percebeu um terremoto. Ocorreu um terremoto e o carcereiro ficou desesperado, porque esse terremoto abriu as grades, né? E ele ficou com medo de que os presos tivessem fugido, porque era tudo abandonado, na rocha, na pedra, não era minimamente humanizado como é hoje, né? O prisioneiro era tratado ali como muito pior do que um animal. No mundo antigo, o carcereiro respondia pelos prisioneiros. Então, se o prisioneiro fugisse, o carcereiro era executado no lugar dos prisioneiros. Não havia desculpa, não havia meio termo. Por isso também a violência no que diz respeito aos prisioneiros era muito grande, para que ninguém tivesse condições de sequer pensar em fugir. Quando ele viu o cárcere aberto, as portas abertas, ele já sacou da espada para cometer o suicídio. Pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo gritou: não te faças isto, eis que estamos todos aqui. Aí, só a partir disso é que o carcereiro foi providenciar uma iluminação, entrar na cadeia para ver o que estava acontecendo. E vendo que todos estavam ali, nenhum preso havia fugido, que Paulo e Silas estavam ali, ele pegou os dois, levou para fora e, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Interessante, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa. Esse é um texto aqui que ele é apresentado como uma promessa de que a salvação que alcança um dos representantes da família alcançará
toda a família. Crê no Senhor Jesus e você será salvo, assim como também toda a sua casa. Esse homem ali se converteu e ali ele passou a cuidar dos apóstolos, Ele se converteu, foi batizado, né? Cuidou dos apóstolos, lavou, limpou as feridas, espancava e largava lá, sangrando mesmo. E ele cuidou dos apóstolos e, em seguida, insistiu para que eles fossem para a casa dele e preparou uma ceia, preparou uma refeição para Paulo e Silas. Nós vemos aqui a continuidade do tratar do Espírito Santo com o apóstolo Paulo. Ele foi confrontado por Deus. Ele ouviu o não de Deus em mais de uma ocasião. E nenhuma delas ele desistiu. Ele continuou empenhado a achar o caminho que possibilitasse ele dar seguimento ao seu ministério apostólico. E assim foi conduzido para um lugar específico. Lá ele experimentou a oportunidade que ele sabiamente rejeitou, mas ele experimentou a oportunidade de se valer da publicidade alheia, né? Da publicidade gratuitamente ali concedida por uma jovem adivinhadora, uma jovem que estava endemoniada, apesar da manifestação toda teatral, com todo aquele barulho que nós podemos imaginar, né, o chamar a atenção para si, né, porque a confirmação dos apóstolos já garantiria uma freguesia para a jovem que adivinhava. Indignado com aquilo, após permanecer em silêncio por muitos dias, ele libertou aquela jovem. Ele fez a coisa mais certa de todas, na minha opinião. Não aceitou o testemunho demoníaco, não aceitou o testemunho satânico. O cristianismo, a fé em Cristo Jesus, ela dispensa acréscimos. Ela dispensa acréscimos da filosofia, ela dispensa acréscimos da espiritualidade pagã, ela dispensa acréscimos de testemunhos de quem quer que seja, qualquer que seja a origem, que não do Espírito Santo, que não da palavra de Deus, que não o do próprio Deus. Muitas pessoas hoje vivem preocupadas em construir um bom nome. Ora, o bom nome que nós podemos invocar é o nome de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.